Olá pessoal, olá. Vamos ver se está tudo certinho aqui, está transmitindo, vamos colocar para gravar. Olá, como é que vocês estão? De onde vocês falam? Vão me dizendo aí se o som tá legal, se o som tá bacana, se o som tá funcionando e se a imagem está legal. Coloquei uma câmera nova aqui e eu acredito que agora vai ficar show de bola. Ó, já temos o ok da Evelyn ali. Então vamos lá, aparentemente está tudo certinho aqui, transmitindo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então pessoal, eu quero que você seja muito bem-vindo. Tem que fazer o 3, 2, 1. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento da Semana do Investidor Iniciante. O meu nome é Maicon Lima. E nesse evento de aquecimento à Semana do Investidor Iniciante, eu defini 5 oportunidades e 5 dúvidas frequentes que pessoas comuns encontram antes de atingir a liberdade financeira. Pô, a câmera nova aqui tá show de bola. Quando eu falo, gente, em liberdade financeira significa realizar sonhos. Seja o sonho de você fazer uma viagem, de você comprar uma casa, de você comprar um carro ou trocar o carro, ou de repente se aposentar mais cedo, ou seja lá quais foram os seus sonhos. E esses sonhos você realiza com os valores e as rentabilidades dos seus investimentos. E esses investimentos que eu preconizo nas aulas são até o limite de 50% na renda variável, isto é, na bolsa de valores, e de 50% até a sua totalidade, quer dizer, de 50% a 100% na renda fixa. E eu preparei essa série de lives porque eu acredito que quanto mais oportunidades vocês conhecerem e quanto mais dúvidas vocês sanarem, mais preparados e mais aquecidos vocês vão estar para participar do evento que é a Semana do Investidor Iniciante. Esse evento vai acontecer do dia 25 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Vai ser um evento online, quer dizer, é para você assistir de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. E nesse evento eu vou dar 4 aulas que vão ensinar pessoas comuns a investir com rentabilidade superior aos investimentos dos grandes bancos. Além disso, terá materiais complementares, terá um certificado e terá um plano para você investir nesse ano de 2021. E para participar do evento é muito fácil, esse evento é gratuito, basta você se inscrever no link que está disponível na descrição do YouTube e do Facebook e também na bio do Instagram. E durante a Semana do Investidor, a gente também vai abrir as inscrições para a 3ª turma do método Começar a Investir. Então fica ligado para não perder a sua vaga nessa próxima turma também. E nessa live de hoje, agora sim, nós vamos falar sobre uma dúvida frequente. Então nas lives eu falo sobre 5 oportunidades e 5 dúvidas. E a dúvida frequente, o tema da live de hoje é como sair das dívidas e investir. Gente, nós estamos chegando a 400 inscritos. Se a gente fizer 400 inscritos, a gente vai fazer uma comemoração aqui. Uma comemoração vai ser uma parada assim, uma coisa simples. Mas eu tô agora nesse momento no YouTube. Então se você tá no YouTube e ainda não se inscreveu, a gente tá com 399 inscritos. Então vamos compartilhar com alguém que você acha que precisa controlar as suas dívidas ou sair das dívidas e precisa aprender a começar a investir, para a gente compartilhar esse conhecimento e chegar aí aos 400 inscritos. Então vamos lá. Como sair das dívidas e investir? Eu vou passar aqui, pessoal, informações reais e dicas práticas para vocês fazerem. Vocês sabem que o conteúdo aqui, eu vou falando, eu preparo as lives antes e o conteúdo aqui é forte, o conteúdo é pesado. Então, dentro do nosso tempo aqui, eu vou procurar falar como sair de dívidas de banco
como fazer para sair das dívidas em geral, como sair de dívidas, de empréstimos e também socorro. Como que eu saio das dívidas? Socorro é aquela pessoa que não consegue, com seu salário, com sua remuneração, não consegue, né, pagar tanta conta, tanta dívida que ela tem. Bom, qual que é a expertise que eu, Michael Lima, tenho para falar de dívidas? Hoje a gente vai começar a anotar. Então eu vou ficar aqui pequenininho, né? Como sair das dívidas. Vamos ver se está funcionando aqui tudo certinho. Como sair das dívidas e investir. É o tema da live. Aqui em cima é meu nome. Então vamos lá. Como que eu vou falar para vocês sair das dívidas? Qual que é a minha expertise? Tá funcionando aqui. Então volta para mim. Vamos ver se está funcionando. Bacana, funcionou. Qual que é a minha expertise para falar, além de falar de investimentos? Se você já me acompanha, já sabe que eu invisto há mais de 10 anos, que eu já trabalhei no mercado financeiro, que eu criei esse canal no YouTube ano passado, enfim, toda a minha história, né? Que eu pedi a conta em 2019, né? E 2020, no ano passado, eu comecei a falar na internet como que eu fazia para investir meu dinheiro. Em resumo, essa é a minha história, se você ainda não conhecia. Mas em relação às dívidas, qual que é a minha expertise? Eu não sei se você já sabia, se você já acompanhou alguma vez que eu falei isso, mas eu já tive muitas e muitas dívidas. Por exemplo, eu já tive um carro quase 100% financiado. Então vamos lá, vamos anotar. Vamos ver se eu consigo, se funciona aqui. Eu tive um carro quase 100% financiado. Então eu tinha aí aproximadamente 50 mil reais dessa dívida. Eu tinha uma casa financiada também. E eu tinha então aproximadamente 100 mil reais de dívida. E eu tinha um imóvel, que eu dizia que ele era um segundo imóvel para investimento. E esse imóvel estava como, gente? Também estava financiado. Então eu tinha mais 120 mil reais de dívida. E eu também tinha empréstimos que eram descontados em folha de pagamento. Então eu tinha mais 50 mil de dívida. Pronto, acabou. Isso aqui o total vai dar 100, 220, 320, não é isso? Então aqui eu tinha um total, estou falando de mim, tá? Da minha expertise para falar sobre dívidas com vocês. Eu tinha um total então de 320 mil reais. Eu estou arredondando os valores, né? Em dívidas. Só que tem um detalhe. Essas dívidas, esse valor que eu estou somando aqui para você, é à vista, né? E claro que se a gente for considerar os juros, no final das contas, a minha dívida era muito maior. No final das contas, a dívida não era só isso. Eu fiz um levantamento antes de fazer a live. Se eu for considerar que eu tinha 320 mil reais em dívidas e colocando por baixo, tá, os juros, eu tinha aproximadamente, então eu tinha aproximadamente 700 mil reais em dívidas. Nesse caso, considerando os juros, né? Considerando juros. Então, olha só que coisa interessante. Eu já tinha, desde muito, muito cedo, uma mentalidade em investir. Então, quando eu já tinha 16 anos de idade, que eu dava aula de violão, eu já tinha uma conta corrente, eu já investia o meu dinheiro. Só que, porém, no entanto, todavia, eu tinha uma mentalidade em investir, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu tinha essa mentalidade em investir fazendo dívidas. Então eu tinha uma mentalidade em investir, quer dizer, eu tinha um imóvel financiado, por exemplo, como eu acabei de falar aqui para vocês, que eu considerava que era um investimento. Porém, essa minha mentalidade de investir era fazendo dívidas. Que nem todas as dívidas, na verdade, eram ruins. Só que esse valor aqui de 700 mil era uma coisa que, digamos assim, não me deixava dormir direito. Quando eu deitava a cabeça para descansar, quando eu descansava à noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, quase me fugiu a palavra aqui, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, acontecia que essas dívidas, eu ficava pensando, ficava matutando, como é que eu vou fazer? E se eu, sei lá, se eu perder o emprego? E se eu morrer? Aí ficava fazendo conta para ver se o meu seguro de vida cobria minhas dívidas. Então eu sempre ficava nessa situação. Então nós temos que entender uma coisa muito básica, que foi algo que eu comecei a perceber, que parece lógico.
mas os desejos são infinitos. Infinitos. Mesmo que sejam desejos de investimento. Porém, os recursos financeiros, os recursos são finitos, quer dizer, eles acabam. Então a gente não tem como conseguir... Opa, cadê? A gente não tem como conseguir tudo que a gente quer, seja investir, ou seja comprar um carro novo, ou seja comprar uma casa nova. Então a questão é o seguinte, pessoal, essa foi a minha realidade, essa foi a minha expertise. Agora, nas pessoas que eu atendi durante a minha vida de mercado financeiro, existem basicamente 3 tipos, né? Então existem 3 cenários muito comuns quando se fala de dívidas. E o primeiro cenário são as pessoas que têm dívidas e querem investir ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu fazia. Então é uma primeira situação. São pessoas que têm dívidas e querem investir ao mesmo tempo. E muita gente tem essa dúvida: Michael, eu tenho dívidas e será que eu tenho que investir ou como é que eu faço? Existe um outro tipo de cenário que são as pessoas que querem investir, e usar os investimentos, para pagar as dívidas. Essa é a situação mais preocupante. Essa é uma das situações que eu chamo de situação alerta. É muito comum isso. A pessoa tem dívidas, ela pensa: eu vou entrar no mercado financeiro, eu vou fazer trade, eu vou fazer, enfim, negociações para eu angariar uma renda extra e pagar minhas dívidas. Existem também um outro tipo de situação, que são as pessoas que demoram, em média, de 3 a 5 anos para quitar as suas dívidas. E na verdade, você não precisa esperar esse tempo todo. Você pode quitar muito antes e, em muitos casos, você até consegue quitar por um valor menor do que você deve hoje. Dito tudo isso, uma dúvida aí para vocês, pessoal. Quando você vai lá no banco, que geralmente os empréstimos são feitos no banco ou são feitos numa financeira, é o mais comum. Você acha que o banco está interessado em fazer um empréstimo para você, ou o banco está mais interessado em você investir o seu dinheiro? Vamos colocar isso. O gerente do banco está mais interessado. Está falando aqui quem já esteve do outro lado do balcão. Então eu sou uma espécie de um... como é que se chama? Uma espécie de um espião, digamos assim, né? No bom sentido, e estou aqui para ajudar você que está aqui me assistindo. O gerente do banco, você acha que ele está mais interessado em, letra A, fazer um empréstimo, né, para você? Ou será que ele está mais interessado em investir o seu dinheiro? Né? Me diz aí no chat ou no comentário, enfim, onde você está vendo aí, o que você acha que é o interesse maior do banco? E a verdade é que as duas coisas são totalmente possíveis, né? Ele pode estar querendo fazer um empréstimo para você, né? Ele pode estar também querendo investir o seu dinheiro, só que muitas vezes não tem aquela rentabilidade atrativa que a gente precisa para conseguir realmente conquistar, né, a nossa liberdade financeira, uma rentabilidade que seja acima da inflação. A exemplo da poupança, que rende 1,4%, enquanto a inflação está 4%. E a poupança é um investimento, quando a gente fala aqui de investir, o investimento mais popular que os bancos oferecem para as pessoas. Em seguida vem os investimentos de fundos de investimento e renda fixa. Beleza, gente. Dito tudo isso, eu vou falar para você feijãozinho com arroz, mamão com açúcar, 10 passos, na medida do possível e do nosso tempo, 10 passos para você sair das dívidas e começar a investir. Então, 10 passos para você sair das dívidas e começar a investir. Beleza, Marco, tá falando de um monte de coisa, legal. Mas tá certo, como é que eu faço, como é que eu dou o meu primeiro passo? Então eu tô aqui numa situação, eu tenho dívidas, né? Todo mundo tem dívida. Alguma dívida a gente tem. Quer ver? Ó, vou pegar aqui. Isso aqui é uma dívida. Isso aqui é uma conta de energia elétrica. Não deixa de ser uma dívida, né?
E a gente vai ver que obviamente existem dívidas boas e existem dívidas não tão boas e existem dívidas péssimas, existem dívidas ruins. Então beleza, Michael, como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo que eu faço para resolver esse problema? Então vamos lá, primeiro passo vamos colocar negrito aqui, para ficar bem bacana, e depois isso aqui vai virar um material, vai virar um PDF que eu vou mandar para quem está inscrito na semana do investidor iniciante. O link, digo mais uma vez, está na descrição para quem está no Facebook e no YouTube, e para quem está no Instagram, o link está lá na bio. Vamos lá então, o primeiro passo para você, primeiro passo, a gente vai considerar que você está com dívida, corrigiu, você está com dívida, então essa é uma situação também muito comum. Então qual que é a primeira atitude para sair da dívida, né? Não é isso? Primeira atitude para sair da dívida. Gente, primeira atitude para sair da dívida. Será que é você simplesmente pegar o seu cartão de crédito e cortar ele? Deixa eu colocar na minha imagem aqui. Vamos tirar essa paradinha aqui. Show de bola. Ó, eu tenho um cartão de crédito aqui, né? Claro que eu não vou mostrar todo ele. Tenho um cartão de crédito aqui na minha mão. Será que o primeiro passo vou mostrar para você. Você acha que... Vou ilustrar, tá? Você acha que você fazendo isso daqui... Isso aqui é um outro cartão, tá? Você acha que você usando esse instrumento aqui, que é uma tesoura, né? Você acha que isso vai resolver você não ter mais dívidas? Olha só. Vamos lá, mais um pedacinho de cartão cortado. Esse era um outro cartão, cartão de débito. Será que é isso que vai resolver as nossas dívidas? Pode ser. Então vamos lá, vamos anotar. Vamos colocar aqui. Então, uma opção seria cortar o cartão de crédito. Pode ser que resolva suas dívidas, ou pode ser que não resolva. Vou colocar essa tesoura para lá, para eu não fazer uma cagada aqui. Só que, gente, na verdade não é isso, tá? O problema não é o cartão de crédito, que faz você ter mais dívidas. Se fosse assim, não existiriam pessoas que têm cartão sem taxa, cartão ilimitado, e que sempre utiliza aquela quantidade gigantesca de pontos para, enfim, para viajar, trocam por gasolina, por crédito para o celular, por uma série de prêmios. Então eu digo para você que não é o cartão de crédito e também não é o limite da conta. O problema não está no cartão e o problema não está no limite da conta. O limite da conta que eu digo aqui é aquele cheque especial que a gente tem, né? Aquele limite que a gente já quase conta muitas vezes como se fosse parte do nosso salário. O que vai fazer de verdade você ter dívidas quando você pensa em adquirir um bem novo, por exemplo, um carro. Eu quero um carro novo. Ou quando você pensa em adquirir uma casa nova. Então, carro novo e casa nova. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de você? Na maioria das vezes, as chances são que você pensa em ir lá, ver o carro, ver a casa, e depois você procurar como é que você vai fazer o financiamento para conseguir comprar esse carro, para conseguir comprar essa casa. E as pessoas fazem de tudo, fazem loucura, parece Casas Bahia, parece sei lá o que. As pessoas fazem de tudo para financiar o seu carro e a sua casa. Então o problema não é o cartão de crédito, o problema é a sua cabeça em pensar que para tudo na vida, por exemplo, conquistar o carro novo ou a casa nova, você vai conseguir através do empréstimo. Michael, e uma viagem de final de ano, né? Ou enfim, seja lá qual for o outro exemplo que a gente poderia usar. Então, um carro novo, uma casa nova, vou colocar aqui também, uma viagem, né? Um passeio, enfim, um passeio com a família. Se a primeira coisa que vem na sua cabeça é o empréstimo, então o problema está muito mais na forma com que você pensa, né? Se você acha que o empréstimo que resolve essas coisas aqui, o carro novo, a casa nova, o passeio com a família, ou seja lá, a outra situação, do que o problema está mais na forma de você pensar do que as instituições que acabam oferecendo o crédito para você. Porque provavelmente na nossa cultura, né, e a nossa cultura aqui no Brasil, nós somos um país capitalista, né, assim como nos Estados Unidos, né? Provavelmente, como nós somos uma economia capitalista, você está acostumado a aceitar aquilo que as instituições de crédito acabam oferecendo para você.
Agora pensa para o outro lado. Se você soubesse investir, vamos pensar no outro cenário. Se você soubesse investir. Porque fazer um empréstimo, a gente já sabe como é que é, né? Você vai lá no banco, você leva a documentação, eles fazem análise de crédito, você verifica se teu score está alto, se teu score está baixo. A gente sabe de cabo a rabo, né? Como se fala aqui no sul do Brasil, é como que a gente faz o empréstimo. Agora, quando a gente fala em investir, será que as pessoas sabem exatamente como se investe? As chances são que não. A gente tem só 3 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, das quais muita gente, eu diria que 1,5 milhão ali investindo de forma errada. E eu acho que 1 milhão até investindo de forma muito errada. Então, se você soubesse investir, as chances são que você iria estar pensando em como acumular valores para comprar o seu carro, muitas vezes à vista, né? Em como você ter boas ações, por exemplo, boas ações pagadoras de dividendos, para aí sim você verificar a real necessidade de você gastar esse dinheiro com uma casa, com um carro e com o passeio com a família, né? Que foram os 3 exemplos que eu citei. Então a primeira coisa que você tem que saber, o primeiro passo é você aprender a investir. O segundo passo, para nós correr aqui com o nosso assunto, o segundo passo, vou pegar aqui, segundo passo é como que eu busco uma solução, agora sim focando mais na questão das dívidas. Como é que eu posso fazer, Michael, para buscar então uma solução para minhas dívidas? Porque de nada adianta a gente também investir. Eu tenho R$1.000, vou investir, mas eu não consigo nem pagar minhas contas, não consigo não consigo nem pagar minhas dívidas. Então, como eu busco uma solução? Como eu busco uma solução para as minhas dívidas? Como é que eu busco uma solução para pagar as minhas dívidas? Então, primeiro eu vou dizer o que você não deve fazer. Você não deve fazer. Vamos começar a solução vai passar pelo que você não deve fazer. Você não deve pensar que ter dívidas é normal. Então, dito tudo que eu falei até agora, ter dívidas não é normal. Por mais que pareça normal você ir lá e financiar o teu carro 100% se der, para sair com um cheirinho de carro novo, não é normal, gente. Então, pensar que ter dívidas normal é uma coisa que você não deve fazer, né? Michael, mas todo mundo compra carro financiado e eu vou me virando e eu atrasei uma dívida, mas daqui a pouco tem o meu 13º, tem as minhas férias e se der errado eu vendo meu carro velho. O brasileiro geralmente vive assim, né? Eu sei porque uma parte da minha vida eu vivi assim. Eu atendi por 14 anos pessoas que pensavam assim. 95% das pessoas pensavam dessa forma. Não, se acontecer alguma coisa, eu vendo meu carro, eu dou um jeito, eu trabalho mais. O brasileiro sempre pensa que ele acaba dando jeito. Principalmente aquele brasileiro trabalhador, né, que se mata às vezes de trabalhar para conseguir pagar as contas. Só que esse é um tipo de pensamento que não leva à prosperidade financeira. Você pensar que ter dívidas é normal é um pensamento que... não estava aparecendo, né? Agora vai aparecer. Pronto, segundo passo na tela. Você pensar que ter dívidas é normal é um tipo de pensamento que não leva à prosperidade financeira. Na prática, o que acontece é que você trabalha... Não sei se você já se deparou com essa informação, mas você trabalha e isso não tem como você escapar. Você trabalha em torno de 4 meses, um pouco mais, tá? São 151 dias aí, mas vamos lá. Você trabalha 4 meses para pagar impostos. Olha só, gente, presta bem atenção nisso. E você trabalha, isso é uma média, tá? 4 meses para pagar, sabe mais o quê? Juros. Exatamente. É isso que acaba acontecendo na nossa sociedade. Você trabalha 4 meses para pagar impostos e não tem como a gente fugir dos impostos. Se é lícito, nós temos que fazer aquilo que é lícito. Nós temos que pagar os impostos. Claro que se você puder reduzir dentro da licitude, você deve fazê-lo. Mas trabalhar 4 meses para você pagar juros, imagina uma pessoa trabalhar a vida inteira para pagar financiamento do carro. Isso é extremamente comum.
lá com 20, né, 18, 20, 22 anos, principalmente homem, acaba querendo financiar o seu primeiro carro, e lá com 50, 60, 70 anos, ele ainda está financiando o carro. Não financia mais porque o limite, né, uma boa parte dos bancos aí é 80 anos. Você não é capaz de ele financiar e deixar a dívida para o resto da vida. Então, se em um ano você paga 4 meses de impostos do seu trabalho e 4 meses de juros, você analisa numa vida inteira quanto que você trabalhou para pagar juros para os bancos. Gente, quem é que está ficando cada vez mais rico? Você está dando uma parte do seu salário para o banco. Qual o sentido que tem isso? Obviamente que não tem sentido nenhum. Então, eu vou até anotar isso. Qual que é o banco? Qual que é o banco que não vai ter lucro em um país onde se trabalha 4 meses para pagar juros bancários? Gente, isso é extremamente lucrativo. O spread bancário ainda é muito alto no Brasil. O que é spread bancário? O banco, quando você investe, te paga uma rentabilidade pequenininha e quando você faz um empréstimo, ele te cobra um juro muito alto. Apesar da nossa taxa de juros estar baixa, a gente ainda paga um juro muito alto. A gente ainda tem um spread bancário, e quem ganha com isso é o banco, muito alto. Gente, voltando aqui para a questão das dívidas. Se você tem dívidas atrasadas, tá? Dívidas atrasadas, como dívidas básicas, tá? Continha aí de água. Onde acha? Água, conta de luz. Eu atraso um mês eu pago, outro mês eu não pago. Vamos colocar algo diferente aqui. Cheque especial, condomínio, vamos fazer uma mistura aqui. Um mês eu pago, outro não pago. Só tem 2 atrasadas. Já vi muito isso. Michael, tem 2 atrasadas. Quando eu trabalhava no banco, a pessoa olhava para mim e falava: até quantas que eu posso atrasar? Eu tinha vontade de falar: meu Deus, eu preciso fazer uma educação financeira para essa pessoa, né? Você não poderia ter atrasado nenhuma. Na verdade, você teria que ter se planejado antes de ter adquirido o seu bem. Então, o que eu entendo que você tem que fazer dentro desse segundo passo? É segundo passo, né? Exatamente. Dentro desse segundo passo, se você tem dívidas atrasadas, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Sabe o bêbado que bebe e não reconhece? Sabe a pessoa que corre muito no carro ou anda vida louca pilotando a moto e não reconhece? Então o primeiro passo é não ser vida louca, é não ser o bêbado, e você tem sim que reconhecer que você tem esse problema. Então se você reconhece, começa a pensar: olha, eu reconheço que eu tenho esse problema. Deixa eu dar uma olhadinha na live quem que está aqui. A Evelyn, seja muito bem-vinda. A Larissa, muito bem-vinda, Larissa. E o canal Game Over. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, o primeiro passo que você tem que fazer nesse ponto, nessa situação, é você reconhecer. A partir do momento que você reconheceu, você tem que buscar solução com pessoas que você pode confiar. Então fique muito atento a isso. Tem muita gente que negocia dívidas, mas cuidado, você tem que buscar solução, e também é muito importante você ter confiança na pessoa que está prestando esse serviço para você. Então, gente, a culpa de você ter dívidas não é da crise. A gente teve várias e várias crises no Brasil e no mundo, e desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou criança, existe crise. Então a culpa não é da crise, a culpa não é porque você se separou, né? É bastante comum na nossa sociedade. Mas eu me divorciei. Não é. A culpa não é porque você tem filhos. Michael, eu tenho filhos. Já ouvi muito isso também. E porque eu tenho filhos, acaba que eu gasto muito. Não, gente, não é isso. O que você tem que fazer é reconhecer e buscar a solução. Buscar solução com pessoas que você pode confiar. Vamos agora para o terceiro, não é isso? O terceiro. Se eu me perder aqui, vocês me falam, tá? O Game Over aí tá falando que nós chegamos a 400 inscritos.
Aê! Pera aí, deixa eu colocar minha imagem. Chegamos a 400 inscritos. Aê! Que comemoração tosca, né? Quando a gente fizer 100 mil, daí eu vou levantar a plaquinha, né? E dizer, aê, mas por enquanto, vou levantar a plaquinha do Investir Não É Tabu. Aqui, ó. Investir não é tabu. Porque as pessoas pensam que essa é a nossa hashtag aqui do canal. As pessoas pensam que investir é uma coisa extremamente complicada e, na verdade, tem muito mais a ver com organização financeira. Vamos lá, gente. Obrigado pelos 400 inscritos, tá? Vocês todos, nós todos juntos, só temos a ganhar e a fazer um 2021 muito diferente de tudo que já aconteceu nas nossas vidas. O terceiro passo, gente, então voltando aqui para a aula, é... Nossa, gente, são 10 passos. Eu vou ter que correr aqui, tá? Eu devo investir se eu tenho dívidas? Se eu tenho dívidas... Eu acho que a frase não está muito bonitinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só escrever o nome do passo e vou voltar a imagem aqui para mim. Será que eu tenho que investir se eu tenho dívidas? Gente, não existe nenhum investimento que vai pagar uma rentabilidade maior do que as suas dívidas. Vou repetir isso porque muita gente me pergunta isso. Não existe nenhum investimento no mundo, um investimento seguro, onde você coloca o seu dinheiro e esse investimento vai pagar uma rentabilidade que é maior do que os juros das suas dívidas. Mas, Michael, eu conheço gente que ganha R$1.000 por dia operando na Bolsa de Valores. Ó, que eu posso falar para você, se você tem esse pensamento, para com isso. Para com isso. Ganhar R$1.000 por dia na Bolsa de Valores é algo extremamente... R$1.000 foi um exemplo, tá? R$1.000 foi um exemplo. Saiu agora recentemente na Isto É. Eu saí de um emprego que eu ganhava muito pouco e agora eu ganho R$300 mil por semana na Bolsa de Valores. Para com isso. Se eu pudesse pegar você e dar uma sacudida assim, para com isso. Por quê? Porque isso é uma forma de você investir extremamente arriscada, é extremamente incomum uma pessoa fazendo negociações de alto risco conseguir grandes valores, grandes rentabilidades, desculpe, na Bolsa de Valores, é extremamente incomum. E, terceira coisa, 99% das pessoas perdem dinheiro investindo dessa forma, se alavancando demais, se arriscando demais. Michael, mas eu posso ser 1%. Sim, você pode ser esse 1%, só que se você não tem 5 horas, sinto muito te falar, tá? Mas é a realidade. Eu não quero que ninguém saia daqui arriscando o seu dinheiro. Nós estamos falando aqui de você ganhar dinheiro, de você ter rentabilidade sim, mas sempre, sempre, sempre eu falo em você fazer isso com segurança. Então se você não tem 5 horas por dia para acompanhar o mercado financeiro e 2 anos de experiência, não é para você. Segundo ponto aqui, na questão de... Michael, eu tenho dívidas, eu devo investir? O segundo ponto é que quanto mais rápido você resolver as suas dívidas, gente, melhor. Em muitos casos, você não precisa ter o valor total para quitar. Lembra que um levantamento das minhas dívidas que eu mostrei aqui era R$320 mil em valores à vista? Eu não preciso ter o R$320 mil para quitar, na maioria dos casos. E é para você resolver rápido. Não é para você ficar esperando 5, 10 anos. Não, a gente já vai resolver. A partir de amanhã você já vai tomar uma atitude baseada nas informações que eu vou passar aqui. Então você pode buscar, para resolver suas dívidas, uma solução rápida e ao mesmo tempo segura. Sempre cuidando, como eu já falei para você, cuidando com os negociadores de plantão, entre aspas. Muito cuidado com isso. Preste muita atenção nisso. Vale a pena também você analisar a questão de vender um bem para reduzir o seu comprometimento mensal. Por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham 2 carros financiados. E olha, um mês pagava a parcela do um e o outro mês pagava a parcela do outro. Quem que estava ficando rico com isso cada vez mais? O banco. Essa é aquela pessoa que estava trabalhando 4 meses do ano, né, da vida dele, para pagar juros para o banco. Então eu falei, olha, é melhor você vender um veículo e você reduzir o comprometimento mensal da sua renda. O que é comprometimento mensal? Eu ganho 3 mil e eu tenho 2 mil de parcela, né? 1.000 de um carro e 1.000 do outro.
Poxa, se você vende um carro, você fica com uma parcela de 1.000 e te sobra 2. Então já dá um alíviozinho, já dá uma aliviada. O terceiro ponto, o terceiro passo de você... será que eu invisto, Michael, se eu tenho dívidas? Investe um pequeno valor. Como, por exemplo, R$30 no Tesouro Direto. Esses R$30 com certeza não vão fazer diferença para você. E você investir um pequeno valor vai fazer com que você se sinta a pessoa mais poderosa do mundo. Se você está nas dívidas e você investe R$30 no Tesouro Direto, você vai se sentir uma pessoa extremamente empoderada. E começa a trabalhar aqui, a sua cabecinha. Começa a mudar o seu mindset. Agora vamos para o quarto passo. Eu falei que ia anotar só os passos aqui e não vou mais digitar para a gente ganhar tempo aqui na nossa explicação. Depois eu vou mandar isso aqui tudo para quem está cadastrado lá no e-mail, tá, pessoal? Quem já se cadastrou antes já recebeu todos os livros, todos os cadernos desde o começo. Quem se cadastrar agora vai receber de agora para frente. Por isso que quanto antes vocês fazerem o cadastro, façam no final da live. Eu vou falar de novo como é que vocês fazem. Eu vou mandar o link também aqui para vocês. Façam no final da live para vocês não perderem o conteúdo agora, tá? Até porque a live não fica disponível. Ela não vai ficar pública. O quarto passo, ser e estar. Olha, isso aqui é muito interessante, gente. Ser e estar são verbos diferentes. Ser e estar são verbos diferentes. Nossa, Michael, como assim ser e estar são verbos diferentes? Agora você complicou os meus pensamentos. Gente, em um momento, ser e estar são verbos diferentes. Teve um momento na minha vida que eu acabei passando por uma grande depressão. Fiquei triste, tive problemas na vida, como todas as pessoas, e eu acabei passando por uma depressão. Fui diagnosticado com essa terrível doença, tive que tomar remédio. Depois eu, graças a Deus, consegui me livrar, né? E quando eu passei por essa depressão, eu aprendi com o meu psicólogo a diferença entre esses dois verbos. O psicólogo olhou para mim e falou: Maicon, você não é depressivo, você está. E eu comecei a analisar e comecei a entender esses conceitos. Você não é, você está. E comecei a levar isso para vários horizontes da minha vida. Quando eu estava triste, eu comecei a pensar: eu não sou triste, eu estou triste. Então comece a perceber que você consegue levar isso para vários horizontes. Então, se você está triste, e vamos conectar isso com o mundo financeiro, você está triste. Essa é a frase. Você está triste. Você não é. E é o que você é. É diferente de você estar. Estar é um momento. E ser é algo que você é. Não tem como você mudar a menos que você passe por uma transformação. Então, se eu não sou triste, eu também não sou pobre. Né? Não no sentido pejorativo, mas eu quero dizer que eu não sou um endividado. Eu estou. O que eu quero dizer isso, então, antes de a gente ir para o quinto passo, é que você tem que pensar: eu sou feliz, eu sou saudável e eu sou milionário. Olha só que bacana, eu sou milionário. Vamos escrever isso, que eu acho que isso é bem legal da gente contextualizar aqui. Eu sou milionário. Como assim, Michael? Eu sou milionário? Você pode não estar. Entenderam a diferença? Você pode não estar milionário, mas aqui dentro da sua cabeça, aqui dentro do seu planejamento financeiro, você já é. Então perceba essa diferença aí, que faz uma grande alavancagem aí na sua vida. Vamos então para o quinto passo para você sair das dívidas. Quinto passo para você sair das dívidas, que é a parte prática agora, tá, gente? Você vai ter que fazer um levantamento. Fazer um levantamento. Como assim, Marco, fazer um levantamento? Gente, você tem que fazer um levantamento de quanto que você tem em dívidas. Como é que eu faço esse levantamento? Começa com o primeiro passo simples. Começa anotando no papel. Primeira coisa, tô devendo lá na... tô devendo... tô devendo pro meu irmão... Começa a anotar. Começa a anotar tudo no caderninho. Esse processo é um processo bastante doloroso, um processo bastante difícil, então você vai ter que ser forte
né? Você vai ter que ser um homem forte ou você vai ter que ser uma mulher forte para conseguir passar pelo quinto passo, que é fazer um levantamento de quanto que você tem em dívidas. O primeiro passo do levantamento é você anotar. Pode ser no papel, no caderno, no Excel, no computador, na agenda. O segundo passo é você verificar em quais bancos você está devendo, né? Quais bancos, quais são as financeiras que você deve. A partir do momento que você levanta em quais bancos que você está devendo, Michael, eu estou devendo no Banco do Brasil, por exemplo. Eu estou devendo no Santander. Eu estou devendo na financeira... Enfim, Fininvest, nem sei se existe mais. O que você tem que fazer? E por isso que eu falei que é uma parte dolorosa, né? Uma parte que você vai ter que ser forte, você vai ter que ser um homem forte, vai ter que ser uma mulher forte. Porque você vai ter que ir lá buscar alguns documentos. Basicamente 2 documentos. Porque quando você faz o empréstimo, eu sei como é que é. Você pega a caneta lá, ó, e faz isso daqui, ó, e vai assinando. Né? Vai assinando. Ali estou de acordo. Na verdade, você nem sabe o que você assinou. Então você tem sim que buscar o contrato, porque cada dívida, para essa dívida existir, ela tem um contrato assinado, e nesse contrato você vai verificar também se existe um seguro. Normalmente os seguros que são feitos quando você faz um empréstimo são seguro de vida, seguro prestamista e título de capitalização também. Geralmente são feitos um desses 3 quando você faz um contrato de empréstimo. Acaba que você vai assinando e você não lê todas aquelas folhas. A partir do momento que você buscou o contrato, e você vai fazer isso junto quando você vai lá na instituição, você vai buscar um documento chamado demonstrativo de evolução da dívida. Então você tem que buscar o contrato e o demonstrativo de evolução da dívida. Vou anotar aqui, né, para ficar mais fácil, né, gente? Demonstrativo de evolução da dívida. É esse o nome do documento, tá, pessoal? Beleza, tá anotadinho aqui, já pode voltar para mim. E assim, realmente você tem que ser muito forte, porque se você tem problema de coração, e parece uma brincadeira, mas isso é sério, eu já vi pessoas realmente passando mal quando elas foram no banco pegar o demonstrativo de evolução da dívida, você vai perceber que se você pegou um empréstimo de 10 mil e você já pagou 5 mil, você ainda vai estar devendo 11 mil. É um exemplo, tá? Não são exatamente esses valores. Um outro exemplo, você fez um empréstimo de 10 mil, vamos ficar no 10 mil. Você pagou 3 mil reais, pô, já pagou 3, né? Tu pegou 10, devia estar devendo 7. Não, você vai ver que muitas vezes você está devendo 12, 13 mil. Está devendo muito mais do que aquele valor que você pegou. De posse dessa documentação, as anotações que você fez, o contrato do empréstimo e o demonstrativo de evolução da dívida, você vai começar a fazer o levantamento e verificar que tipos de dívidas que você tem. Essa parte é uma parte um pouquinho mais complexa, mas calma que eu vou explicar aqui para você. Então você vai analisar se essas dívidas elas têm garantia, por exemplo. O que é uma garantia? Sempre que o banco faz um empréstimo, ele prefere ter uma garantia. Por exemplo, se ele financia a sua casa, a garantia para o banco é a sua casa, porque a casa é do banco, na verdade. A casa não é sua. Você é um sócio, né, do lado errado da moeda. Você é um sócio do lado errado da moeda do banco. Então, quando o banco tem a sua casa em garantia, ele acaba cobrando um juro menor. Agora, quando você faz um empréstimo pessoal, muitas vezes acaba que a única garantia é que é debitado na sua conta. Então você tem que verificar essa questão. Quais são os empréstimos que têm garantia e os empréstimos que não têm garantia. Gente, o prazo para você conseguir essa documentação, que repito, por questão didática, o contrato e o demonstrativo de evolução da dívida, é de 5 a 10 dias úteis. Se você for no banco ou se você ligar, tá? Eu sugiro até que você ligue ou que você entre no chat, porque já fica tudo registrado. E eles falarem, eu consigo isso daqui a 30 dias. Não é um prazo bacana, né? Tenta negociar essa situação, esse prazo. Por quê? É óbvio que eles vão procurar
não facilitar para você. O objetivo do banco é ter lucro. E eles não querem ficar correndo lá atrás de um contrato para mandar para você. Então, caso o banco negue a documentação, você tem um caminho que é ouvidoria do banco, ligar na ouvidoria do banco, você vai se identificar, né? Ou vai fazer pelo site, acho que é até mais prático. Ouvidoria do banco não resolveu, ouvidoria do Banco Central. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Quando você faz uma reclamação para o Banco Central, o que acontece na prática? Ó, você vai lá, você cidadão, faz uma reclamação para o Banco Central. O Banco Central ele vai tomar várias iniciativas com base nas reclamações que eles recebem dos clientes. Só que se ninguém reclamar, eles não vão tomar iniciativa nenhuma. Então são poucas pessoas, volta aqui para mim um pouquinho, são pouquíssimas pessoas que acabam fazendo uma reclamação no Banco Central. E ele é um órgão que serve justamente para isso, para fiscalizar os bancos. Então é importante que quando a gente precisar, a gente faça esse tipo de reclamação junto ao Banco Central. E o Banco Central então vai encaminhar essa reclamação para a IF, IF quer dizer instituição financeira, e a instituição financeira, quer dizer o banco, né, ou a financeira, vai ter que responder ao cidadão e eles têm um prazo de 10 dias úteis para fazer essa resposta. Então é algo que funciona, tá, gente? Funciona e funciona de verdade e eu acho que é importante a gente utilizar. O link para reclamação no Banco Central eu vou mandar também no material, no PDF para vocês. De repente você pode estar pensando, Michael, mas é muito difícil, é muita coisa. Então lembre que tudo na vida, né, todas as pessoas na vida têm algum momento, principalmente se é uma situação de dívida, que é o momento do basta. Então basta, lembra que eu falei da pessoa que bebe demais? A pessoa que bebe demais, basta beber demais, entendeu? Eu não trato muito bem a minha família. Então basta você não tratar bem a sua família. Basta não fazer exercício físico. Basta não fazer um ano de 2021 diferente. Bastou, acabou você não ter controle financeiro. Gente, vamos para os próximos passos. Vamos ver até onde que eu consigo passar aqui para vocês. O quarto passo, quinto passo... Ah, tá. Agora é o sexto passo, não é isso? O sexto passo é você fazer uma verificação de o que são dívidas boas e o que são dívidas ruins. Então você fez o levantamento das suas dívidas, você vai verificar dívidas boas versus dívidas ruins. Michael, o que é uma dívida boa e uma dívida ruim? Eu acho que você, por exemplo, financiar 100% do seu carro, é só um exemplo rápido aqui. Financiar 100% do seu carro eu considero uma dívida péssima, não é nem ruim. Agora você financiar no máximo 30, 40, no máximo a metade do seu carro, talvez já pode ser uma dívida um pouco melhor, caso você precise realmente desse carro. Você financiar um imóvel para um investimento, por exemplo, né? Ou você tem o financiamento da sua casa e tá tudo bem, tá dentro do seu orçamento, tá pagando certinho todas as parcelas, não tem nenhuma parcela atrasada e você tem até já uma reserva financeira, não tem problema, você pode considerar que também é uma dívida, essa também é uma dívida boa. O que você deve fazer? Gradativamente eliminar as dívidas ruins. Se você não tem dívidas ruins, é óbvio que você já tem que evitar as dívidas ruins. Dívidas ruins também pode ser limite do cartão de crédito, limite do cheque especial, empréstimo pessoal, que costuma ter um juro muito alto, empréstimo pessoal com banco, empréstimo pessoal com financeira, são dívidas péssimas. E nessa fase você vai fazer o que a gente chama de eliminação de dívidas, né? Que seria a troca de dívida, que eu vou falar já em seguida no passo 7, e a pausa nas dívidas sem garantias, que eu vou falar para você no passo 9. Então vamos anotar qual que seria o sétimo passo para você sair das dívidas e começar a investir. Então você vai efetivamente trocar dívidas com
trocar dívidas com juros maiores por dívidas com juros menores. Michael, como é que eu faço isso? Um grande instrumento que você pode utilizar é a chamada portabilidade de crédito. Gente, dá uma diferença muito grande quando você paga um juro de 1%, perdão, quando você paga um juro de 2% e você passa para 1%, por exemplo. A portabilidade de crédito é um instrumento que serve para uma série de dívidas, financiamento habitacional, crédito consignado e várias outras. Então verifique, vai lá no outro banco e fala, olha, eu tenho uma dívida assim, 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 eu quero saber se vocês se interessam em portar essa dívida para cá. E a portabilidade de crédito, ela é obrigatoriamente feita com juro menor. Tem, por lei, tá? Tem que ser feita com juro menor. Então, no meu exemplo aqui, se você pagava 2%, você vai passar a pagar mais. Vai passar a pagar 1,9% ou menos. Vamos para o oitavo passo. Oitavo passo para você sair das dívidas e começar a investir. Isso daqui é uma coisa também muito importante. Você vai verificar as dívidas em nível de prioridade. Você poderia chamar também isso daqui, gente, de dívidas de mal-estar. Dívidas de mal-estar. Vocês têm hífen aqui? Eu acredito que sim. O que são dívidas de mal-estar, Michael Lima? Imagina você precisar utilizar o seu plano de saúde e você não conseguir utilizar. Você chegar lá e eles olhar para sua carteirinha e falar, olha, infelizmente tem uma inadimplência aqui e você não vai poder usar. Essa é uma dívida que eu considero que causa mal-estar. Então, uma dívida de plano de saúde, uma dívida de escola do seu filho, dívida de condomínio, é uma dívida chata também. Gente, dívida de financiamento de carro, tá? A busca e a apreensão acontece, é uma dívida de extremo mal-estar. Dívidas de documento do carro. Trazei meu documento do carro, você para numa blitz, a polícia para você e coloca o seu carro no guincho. Então essa também é uma dívida que eu considero dívida de mal-estar. E obviamente o financiamento da casa. Atrasar a parcela do imóvel é uma coisa muito, muito séria. Resolveu a questão de dívida de mal-estar? O próximo passo, que seria o nosso 9º passo, estou correndo aqui o conteúdo, tá, pessoal? Se ficar um pouco rápido, depois vocês podem voltar e dar print e anotar isso daí. Ou pegar o material que vai lá por e-mail. Para quem se cadastrar, é claro. O 9º passo é você verificar dívidas com garantia. Lembra que eu falei isso antes para vocês? E dívidas sem garantia. Michael, o que são dívidas com garantia e dívidas sem garantia? Alguns exemplos de dívidas com garantias. A dívida da casa. Se você não pagar, existe a real possibilidade de o banco tomar a sua casa e sua casa ir para leilão. Então, dívidas com garantia seria esse exemplo, dívida da casa, dívida do carro. Seu carro está em garantia, o carro não é seu, o carro é do banco, você é um sócio do lado errado do banco. Dívida de crédito consignado, a gente pode considerar que é uma garantia, porque debita direto do seu salário. Dívida do cartão consignado, uma dívida bem safadinha também. E dívida de CDC salário. Eu acho que todos os bancos têm esse empréstimo chamado CDC salário. Caiu o teu salário na conta, o banco já pega a parcelinha lá, no mesmo dia que cai o teu salário. Agora, existem dívidas que elas são sem garantia. Dívidas que elas não têm garantia para o banco. O que seriam dívidas sem garantia? Limite do cheque especial, cartão de crédito que você não conseguiu pagar, empréstimo pessoal. O que você pode fazer basicamente nesses casos? Você pode trocar as dívidas caras, que normalmente são as dívidas sem garantia, por dívidas mais baratas, que normalmente são dívidas com garantia. Essa é uma primeira possibilidade. Por exemplo, uma conta aqui que eu fiz. Se você fez um empréstimo de 30 mil reais e você paga um juro de 2% ao mês, parcelado em 80 meses, você paga um total de R$ 30.000
385,60 de juros, com juro de 2% ao mês. Agora, se você troca para uma dívida faz uma portabilidade, por exemplo, e o teu juro cai para 1,2. Gente, reduziu só 0,8. Só que essa mesma dívida de 30 mil reais a 1,2% e também em 80 parcelas, ao invés de você pagar 30.385 de juros, você vai pagar 16.836 reais de juros. É quase a metade do juro, só com uma reduçãozinha de 0,8%. Então cada caso é um caso e você tem que se organizar para não sair atirando para tudo quanto é lado. Você tem que mirar no alvo e acertar um alvo de cada vez. E um alvo de cada vez é eliminar uma dívida de cada vez. Dito tudo isso, vamos para o 10º passo. Ó, o canal Game Over aí estava gostando da comemoração. Então vamos lá. O 10º e último passo, antes de a gente fazer a finalização e explicar mais uma vez como que você se inscreve na Semana do Investidor Iniciante e tem todo esse material aqui com você, é você pagar. Essa é uma parte muito importante. Pagar depois é diferente de ser caloteiro. Eu falei que no conteúdo aqui a gente dá com os dois pés, não é verdade? Então olha só o que está escrito lá. Pagar depois é diferente, completamente diferente de você ser um caloteiro. Se você recebe o seu salário e você não consegue guardar, sei lá, 100 reais por mês, né? Se você tem uma fatura de cartão de crédito de 3 mil reais, mas você recebe 2 mil reais, isso é extremamente comum. Como é que você vai fazer para pagar essa dívida? Então, dívidas de cheque especial, voltando para mim aqui, dívida de cartão de crédito, dívida de empréstimo pessoal, você não vai mais pagar dívida de cheque especial, não vai mais pagar dívida de cartão de crédito. Como que eu vou fazer isso, Michael? Eu estou usando cheque especial. Você vai fazer o seguinte, você vai lá na instituição financeira, né, seja ligando, seja online, e você vai renegociar, vai tentar fazer uma negociação com um juro menor. Esse é o primeiro passo. Você vai lá de bom grado, porque você não é um caloteiro, e você vai lá dizer de bom coração, né, de boa intenção, e vai dizer, olha, eu preciso negociar essa minha dívida para uma dívida com um juro menor. É interessante para você, porque você paga menos juros, e é interessante para o banco, porque o banco quer receber. Só que se isso não for possível, quando a sua dívida chega numa média de 90 dias, você acaba se tornando um inadimplente. E os bancos não querem ter muitas pessoas inadimplentes. Quando a tua dívida chega em 90 dias, sem você conseguir pagar, que você já foi lá tentar negociar e às vezes a gente acaba não conseguindo. E quando você se torna inadimplente, acaba que o jogo fica a seu favor. Porque ao invés de o banco continuar cobrando aquela dívida, muitas vezes muito alta, ele vai fazer o possível para cobrar uma dívida menor, porque ele não quer informar para o sistema financeiro nacional que aquele banco, o banco dele, né, que o meu banco tem mais uma pessoa inadimplente na minha carteira. Entenderam? Então primeiro você tenta negociar antes dos 90 dias, se não for possível, realmente não conseguiu pagar, passado 90 dias, há uma grande possibilidade de você conseguir uma redução nos juros. Claro que isso, em último caso, eu prefiro que você negocie da primeira forma, porque o banco não quer que aumente a quantidade de pessoas inadimplentes. Gente, esses foram os 10 passos para você sair da dívida. Vamos ver se está tudo certinho aqui, está transmitindo, bacana. Esses foram os 10 passos para você sair da dívida e fazer um pequeno investimento inicial. Porque milionário, como eu falei, você já é. Talvez você ainda não esteja, mas você já é. E ó, assim que você sair das dívidas, me marca lá no Instagram, no @começarinvestir de 0 a 100,
Instagram é... Todos os nossos canais, tá, gente? São Começar a Investir de 0 a 100. Me marca lá e fala, Maicon, consegui sair das dívidas, né? Se eu fosse colocar o arroba aqui, seria Começar a Investir, tudo junto, underline, de 0 a 100. Começar a Investir de 0 a 100. Me marca lá e fala, Maicon, poxa, que legal, que bacana, consegui sair das dívidas. E se você fizer o seu primeiro investimento, me marca também, porque nós estamos juntos nessa jornada. Então não deixa para depois, amanhã você já toma uma atitude e começa a providenciar toda essa documentação que eu passei aqui nessa aula. A próxima live é amanhã, às 6 horas e 5 minutos da tarde. Então se inscreve no canal para a gente ter cada vez mais pessoas recebendo esse tipo de informação. Curte o vídeo também, né? A gente preparou todo esse material aqui para você. É de graça, tá? O que eu estou te pedindo. Não custa nada você curtir. E se inscreve no link para a Semana do Investidor Iniciante. É por lá que eu vou mandar o PDF e é por lá que eu vou mandar os materiais complementares. Você se cadastra no e-mail e lá dentro vai ter também o passo a passo para você se cadastrar no Telegram, que é onde eu mando alguns áudios. Inclusive vou mandar o áudio dessa live logo em seguida que a gente terminar aqui. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! No Telegram, que é onde eu mando alguns áudios. Inclusive vou mandar o áudio dessa live logo em seguida que a gente terminar aqui. Um grande abraço, pessoal.